Olá, turma, tudo bem com vocês? Sou a professora Cíntia, professora de História, e hoje nós iremos desenvolver a aula número 5 do sexto ano. O assunto para a nossa aula de hoje é História, lugares de memória, museus e patrimônio. Para a aula de hoje, nós temos os seguintes objetivos: definir e identificar lugares de memória, compreender o que é museu e sua importância, identificar patrimônio material e imaterial, bem como órgãos responsáveis por sua identificação e proteção. Antes de mais nada, peguem os materiais de vocês, lápis, caderno, para fazer as anotações. Então, lembrem-se que na aula passada nós falamos sobre a memória e foi apresentado o Parque Temático Memorial do Descobrimento de Araquari, aquele que a gente passa quando a gente vai lá para o Beto Carreiro, lá na frente do Sinuelo. Então vamos entender melhor o que são lugares de memória. Então, os lugares de memória, eles nascem e vivem na questão do sentimento que há de tornar aquela memória espontânea, que é preciso criar arquivos, organizar celebrações, manter aniversários, pronunciar elogios fúnebres, notoriar atas, porque estas operações não são naturais. O que eu posso dizer para vocês? O lugar de memória é para tornar uma memória, um fato, ou seja, algo importante, bem representativo, para que todos passem por lá e vejam, puxa, aquilo representa aquela memória passada. Aquele da Araquari representa a chegada dos portugueses no Brasil. Então ela tem que, ao ver aquele monumento, ele vai ter que me remeter a uma memória, a algo passado importante, seja no meu município, seja no meu estado, no meu país. Os lugares de memória nos ajudam a criar uma identificação com a história, nos fazem compreender como nós somos sujeitos históricos, nós pertencemos a uma história, nós fazemos parte de um acontecimento, embora a gente não estava naquele momento, mas faz parte da nossa história. Eu não estava no descobrimento do Brasil, mas meus ancestrais estiveram. Eu tenho meu avô, bisavô, ele era índio, ele tem origem portuguesa, então de certa forma nos representa o início do meu país. Esse é um exemplo, né? Então, só retomando a imagem, como que ele funciona lá, o Parque Temático Memorial do Descobrimento, Araquari. Vão lá, se possível, às vezes vai passear para lá, né? Vai no Sinuelo fazer um lanchinho, já passa lá na frente para dar uma olhada como é. É muito bacana. Ali tem uma réplica da embarcação de como Cabral chegou ao Brasil. Também tem assim como que seria a mata, né? Como era a mata, representando o Brasil como estava ao chegar os portugueses aqui. Outro lugar de memória aqui para nós são bentenses. Nós temos a Praça Jardim dos Imigrantes. Antes ela chamava-se Praça Getúlio Vargas, representando, então memorizando um importante presidente do Brasil. Porém, em discussões dentro da Câmara de Vereadores, chegou-se ao consenso que nada mais justo que memorizar os imigrantes que constituíram o nosso município. Imigrantes principalmente de origem alemã, mas também origem italiana, polonesa, entre outras, tá? O monumento dos imigrantes, que é essa da primeira imagem, e também o coreto, eles fazem refletir e recordar sobre a importância dos imigrantes na formação do nosso município. Nós temos as retretas, por exemplo, que acontecem ali no coreto, relembrando instrumentos utilizados por estes imigrantes, né?
Então, por isso, é uma forma da gente valorizar aqueles que vieram antes, que fizeram o município surgir, iniciar e ser esse grande município que hoje é São Bento do Sul. O museu também pode ser um local de memória? Sim, ele também pode ser. São Bento do Sul também tem o seu museu. Mas vamos entender o que o museu é. Ele é uma instituição permanente, ou seja, fica lá. Não tem objetivo de fins lucrativos, a serviço da sociedade ou mesmo do seu desenvolvimento. Ele é aberto ao público e que adquire, pode ser comprado, pode ser alguém que faz uma doação, ele vai conservar, investigar e difundir, também expor os testemunhos materiais das pessoas em seu entorno. Para educação, ou seja, para ensinar algo do passado, mas também para deleite da sociedade. Eu vou lá para conhecer, para me identificar com aquele município. Não é legal quando a gente vai viajar num lugar diferente, a gente vai numa igreja, num parque diferente, numa praça, para entender um pouquinho da história daquele município? O museu tem essa função. E nem sempre ele vai tratar só de ideias daquele município em si. Às vezes vão ter histórias que aconteceram dentro do país, mas está ali arquivado, ou mesmo de outros países, mas que alguém dali do seu entorno trouxe esse produto, esse objeto, que de certa forma é importante para a memória de alguém. Alguém se sente sujeito histórico por meio daquele objeto. Museu Municipal é Arquivo Histórico de São Bento do Sul. Coloquei para vocês uma imagem, né? Ele fica perto à rodoviária, ao terminal do centro, e lá são abrigados patrimônios importantes para a história do município. Tem histórias, falam até na dita lenda do túnel, pesquisem essa história. Tem objetos, às vezes, talvez a sua turma seja um exemplo que já foi lá visitar, e se não foi, dê um jeitinho, conheça um pouquinho sobre a história do seu município. Mas assim, e o que é patrimônio? Eu falei alguma coisa sobre patrimônio no início da aula, mas eu não disse para vocês do que se trata. Conforme o dicionário, levando em consideração os nossos estudos em termos de história, desse início, da introdução aos estudos históricos, patrimônio é bem ou conjunto de bens que podem ser naturais, ou seja, da natureza, ou culturais, que foram criados por pessoas e têm importância reconhecida, que passam por um processo de tombamento para que sejam protegidos e também preservados. O que é tombar, o que é tornar-se protegido e preservado, a gente já vai entender. Então, dentro do Brasil, qual é o instituto responsável pelo tombamento para proteger, preservar esses patrimônios? É o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. No Brasil, ele funciona desde 1937, quando estava, então, no governo o presidente Getúlio Vargas, aquele que era o nome da nossa praça aqui de São Bento do Sul. Então, ele é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura, que respondem pela preservação de todo o patrimônio cultural brasileiro. Cabe ao IPHAN proteger e promover os bens culturais, lembrando cultural feito pelos seres humanos, feito por pessoas, assegurando sua permanência e usufruto para as gerações presentes e futuras. Então, é por meio do IPHAN, vai se fazer um estudo, professores, profissionais, historiadores irão vir conhecer, identificar a importância daquele
monumento, seja ele uma igreja, cemitério, seja uma construção ou outro qualquer, que seja produzido pelo ser humano enquanto bem cultural, enquanto bem natural é da natureza mesmo. E é ele que vai fazer esse estudo e dizer, sim, ele precisa ser protegido, ele vai ser tombado. Se ele foi tombado, não quer dizer que ele foi derrubado, mas ele deve ser protegido, mantido como está. Patrimônio cultural do Brasil. Nós temos patrimônios materiais. Lembra quando a gente trabalhou naquela questão das fontes históricas? Materiais é aquilo que eu consigo pegar. E o imaterial eu não consigo pegar. Então, como é que funciona? Imaterial, aqueles saberes. Por exemplo, tem uma senhora lá perto de casa, ela faz benzimentos, ela conhece chás, ela conhece os benzimentos. São saberes, eu não consigo pegar esse conhecimento dela. Então, isso é um patrimônio imaterial. Celebrações, festas, formas de expressão e lugares. Então, não tem como você pegar tudo aquilo. Desta maneira, é um patrimônio imaterial. Já o material arqueológico, né? São objetos antigos, paisagístico, etnográfico, que de certa forma eu consigo capturar, histórico, que é feito pelos seres humanos, belas artes e artes em si, que eu consigo ter esse contato, elas são materiais. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, é uma agência especializada das Nações Unidas, da ONU, com sede em Paris. E ela foi fundada em 4 de novembro de 1946. Ela, em termos de mundo, se propõe a promover a identificação, também a proteção e a preservação do patrimônio cultural feito pelas pessoas e natural, que é da natureza, tá? De todo o mundo e fã do Brasil. A Unesco é de todo o mundo, considerado especialmente valioso para a humanidade. Se aquilo é importante, por exemplo, as pirâmides lá do Egito, elas são tombadas pela Unesco, elas são patrimônios nossos, elas fazem parte da nossa história. Mas eu nunca fui lá para o Egito, nem conheço ninguém. Tá, mas o início das civilizações, o início de todo esse formato desse mundo das primeiras civilizações que invadiram novos espaços, que conquistaram nossos territórios. Então, neste sentido, faz parte também da nossa essência, até entendendo que os primeiros seres humanos, eles surgem na África e depois vão se espalhando pelo mundo, conforme as teorias do surgimento dos seres humanos. Mas vamos para frente. Coloquei para vocês um patrimônio nosso, o Hotel Stelter aqui de São Bento do Sul. Ele era chamado de Hotel dos Viajantes na década de 30. É um exemplo de arquitetura, de composição urbana de grande porte, um grande patrimônio para o município. Ele foi tombado por meio do decreto 2.980 de 24 de junho de 1998. Então, neste sentido, órgãos importantes e responsáveis vão investigar a importância e vão dizer, não, ele precisa ser tombado, ele precisa ser cultivado porque faz parte da memória daquele município, daquele grupo de pessoas. É muito legal entender a história, estudar sobre esses locais de memória e se identificar, porque às vezes as coisas parecem tão distantes da gente, mas se a gente for começar a entender, tudo faz parte, tudo se une e de certa forma a gente vai começar a fazer parte desse contexto todo. Hotel dos Viajantes, talvez avós, bisavós de vocês tenham passado por aqui. Conversem em casa, é super importante. Se você tem um avô, bisavó, conversem, ouçam as histórias deles. Eles são uma memória, uma fonte de memória,
para contar como era antes. De repente tem um antigo vizinho seu, vai lá, conversa com ele, como é que era o município, como é que era o bairro, será que foi sempre assim, será que mudou muito? Então, nesse sentido, acho que a aula de hoje valeu a pena, né? Agora vamos para as atividades. Tenha uma ótima semana, bons estudos, até a próxima e tchau!